Olá! Vamos mergulhar num tema super importante, que é a responsabilidade de quem gerencia contratos no setor público. É uma daquelas funções, sabe, de enorme peso e confiança, porque cada canetada ali mexe com o nosso dinheiro, o dinheiro de todo mundo. Para a gente começar a pensar nisso, a pergunta é bem direta. No fim das contas, quem é que está de olho no dinheiro público quando o governo fecha um contrato? Essa pergunta é o ponto de partida para tudo que a gente vai conversar aqui sobre confiança e fiscalização. Então, para entender por que essa fiscalização é tão, mas tão crítica, tem um conceito que o Tribunal de Contas da União usa que ajuda muito. É o tal do conflito principal agente. Pensa assim, a sociedade, ou seja, todos nós, somos o principal. A gente confia os nossos recursos, nossos impostos. Do outro lado, tem o gestor público, que é o agente. Ele recebe o poder para gerenciar esse dinheiro. E onde que está o conflito? Bom, o problema aparece quando o interesse desse agente pode não ser exatamente o mesmo que o nosso. Ok, então se existe esse risco ou esse conflito de interesses, como é que o sistema se protege? A resposta, gente, está numa palavra: governança. E olha, é muito importante a gente entender que governança não é só sinônimo de burocracia, não. É, na verdade, um sistema inteiro pensado para fazer com que esses interesses fiquem alinhados. Mas, na prática, o que é essa tal de governança nas contratações? Bom, é basicamente um conjunto de mecanismos de liderança, de estratégia e de controle que servem para direcionar e monitorar os contratos. A ideia é garantir que eles tragam valor de verdade, sabe? E que os riscos sejam aceitáveis. No final, o grande objetivo é um só: alinhar o que o gestor faz com o que é melhor para o público. Isso não é só um papo teórico, viu? Esses objetivos estão lá, escritos na nossa principal lei de licitações. A governança tem que garantir o básico, tipo selecionar a proposta mais vantajosa, evitar aquele sobrepreço, mas vai além. Também tem que pensar de forma mais estratégica, incentivando inovação, desenvolvimento sustentável. O grande alvo de tudo isso, no fim do dia, é criar um ambiente de integridade. Certo, mas essa governança toda não acontece no vácuo, né? No dia a dia, quem são as peças-chave que fazem isso acontecer? Basicamente, a gente está falando de duas figuras centrais: o gestor e o fiscal do contrato. Vamos começar com o gestor do contrato. Dá para pensar nele como o gerente geral do projeto. Ele tem aquela visão do todo, a visão macro, sabe? A função dele é garantir que o contrato, como um todo, siga o que foi planejado. E para complementar o trabalho do gestor, entra o fiscal. O fiscal é especialista técnico. Pensa num contrato para construir uma ponte. O fiscal, muito provavelmente, vai ser um engenheiro. É ele que está lá no dia a dia, com a mão na massa mesmo, checando a qualidade e a execução técnica daquilo que foi contratado. E olha só como as tarefas se dividem bem direitinho. De um lado, o gestor, focado na parte mais administrativa, controle de pagamento, reajuste de preço, se os prazos estão sendo cumpridos. Do outro lado, o fiscal, lá no campo, com o olho na parte técnica, fazendo inspeção, teste de qualidade, anotando qualquer problema que aparece. São papéis bem diferentes, mas que precisam andar, em total sintonia para a coisa funcionar. Agora, vamos ver como essa engrenagem funciona. É como uma cadeia de responsabilidade, que vem de cima para baixo. Lá no topo, a alta administração define a estratégia e libera os recursos. Aí vem o gestor do contrato, que cuida da parte administrativa e financeira. E na ponta, o fiscal, monitorando a execução técnica lá no local. Juntos, eles formam uma verdadeira rede de proteção para o nosso dinheiro. Mas e quando essa rede falha? O que acontece quando alguém não cumpre seu dever? É exatamente aí que a gente entra nas três faces da responsabilidade de um servidor público. E aqui a coisa fica séria. É fundamental entender isso. Uma omissão, um erro de um gestor pode trazer consequências gravíssimas. Não é uma função simbólica, de jeito nenhum. A responsabilidade é real e ela é pessoal. A primeira delas é a responsabilidade administrativa. Essa é, digamos, dentro de casa. Acontece na própria instituição. Se um gestor ou fiscal pisa na bola, ele pode responder a um processo administrativo disciplinar. E as sanções vão desde uma simples advertência até a suspensão ou mesmo a demissão. Depois vem a responsabilidade civil. Aqui, a conversa no bolso. O foco é financeiro. Se a atitude ou a falta de atitude do servidor causou um prejuízo, seja para o governo ou para outra pessoa, ele pode ser obrigado a tirar do próprio patrimônio para consertar o estrago. E tem uma passagem bem clara num guia da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes que diz exatamente isso. Basicamente, se o servidor age com negligência,
imprudência ou imperícia, e se fica comprovado que houve dolo ou culpa, ele pode ser processado para reparar o dano. Ou seja, para ele ter que pagar, geralmente precisa ficar provado que ele teve culpa no cartório. E por último, a mais pesada de todas, a responsabilidade penal. Aqui, a gente não está falando mais de uma falha administrativa. A gente está falando de crime. Uma conduta que está prevista lá no Código Penal, como fraude, corrupção. As consequências são bem mais sérias, processadas na justiça criminal e podem levar a multas e até prisão. Pois é, tudo isso faz a gente pensar no peso que a caneta de um gestor ou de um fiscal de contrato realmente tem, né? Cada assinatura, cada ok que ele dá num documento carrega uma responsabilidade gigantesca. E para entender essa responsabilidade na prática, tem uma diferença muito importante. Para o servidor público, a regra geral é a que a gente chama de responsabilidade subjetiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para ele ser responsabilizado, precisa ser provado que ele teve a intenção de errar, o dolo, ou que agiu com culpa, por negligência, imprudência. É diferente da responsabilidade objetiva, em que não precisa provar a culpa. Essa distinção é fundamental, porque ela protege o gestor que age de boa fé, sabe? E essa responsabilidade toda não é uma coisa que fica só no ar, uma ideia abstrata. Não. Ela vira um compromisso formal, no papel. Quando o servidor assume a função, ele assina um termo de responsabilidade. É um documento que, na prática, diz: eu estou ciente de todos os meus deveres e sei o que acontece se eu não cumpri-los. A partir daquela assinatura, o compromisso é pra valer. No final das contas, o ponto central é esse. Gerir e fiscalizar contratos é absolutamente vital para proteger o dinheiro público. Mas isso também traz um desafio constante. Como é que se consegue ter um controle super rigoroso que impede desvios, sem ao mesmo tempo engessar a máquina pública com burocracia demais? Encontrar esse equilíbrio? Bom, esse talvez seja o maior de todos os desafios da gestão pública hoje em dia.